Olá, igreja, como vocês estão? Tudo em ordem nessa semana? Apesar dos desafios, né? De toda essa bandeira vermelha, todo esse caos que está na nossa vida por causa dessa pandemia. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam lendo a Bíblia, espero que vocês estejam se relacionando com Deus, porque é só Ele que nos vai dar um ponto de segurança. É só Ele, porque a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia, de que forma vai acabar, se nós vamos pegar essa pandemia, esse vírus, se não vamos. E já perdemos gente querida com esse vírus. Então, que a gente tome todo o cuidado do mundo. Quem pode se vacinar, vá se vacinar. Se já está na sua faixa etária. E se você ainda não está, se cuide. Use máscara, passe gel na mão, álcool na mão. Porque é só assim que a gente pode se precaver, né? E acima de tudo, que a gente tenha Deus no coração. É isso que mais vale, né? Porque essa é a nossa segurança. Porque se por uma causa a gente pegar um negócio desse e vir a, sei lá, perder nossa vida, a segurança que nós temos na salvação, ela que faz toda a diferença. Então que a gente tenha esse coração voltado para Deus, né? Hoje eu peço que a gente esteja orando por todos esses motivos que a gente vem orando há vários meses, né? Continuar orando pelo nosso país, pelos nossos enfermos, pela nossa igreja, em especial que a gente ore por Vila Lindóia, que é a nossa casa, né? É o lugar onde temos para congregar, e que a partir de quarta-feira que essa bandeira baixe, que essa bandeira esteja mudando. Estamos ansiosos para ter comunhão novamente. Então que a gente tenha continue orando para que isso daí esteja se acalmando, esses números estejam diminuindo para que a gente o mais cedo possível possa se encontrar, né? Acho que todo mundo já está cansado de ficar em casa, então escutando o Nelson aqui pelo celular ou por uma TV é um tanto difícil. Então, que a gente esteja orando por isso. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor cuidou da nossa vida, que o Senhor nos levou, que o Senhor nos trouxe em segurança, Senhor Deus. Muito obrigado por esse cuidado. Muito obrigado por o Senhor ser um Deus tão grande. Um Deus que, por mais que somos pecadores, por mais que somos falhos, o Senhor não desiste de nós. O Senhor está conosco em todos os momentos, Senhor. Que a gente saiba, Senhor, ver o Senhor nos pequenos detalhes, que a gente consiga ver a sua obra em nossa vida, Senhor. Muitas vezes, nas dificuldades, tendemos a não crer que o Senhor está no controle. Não deixe que Satanás esteja falando isso aos nossos ouvidos, Senhor. Esteja nos livrando dos dardos do inimigo, Pai. Pai, pedimos por esse vírus maldito que está no nosso mundo, Senhor. Esteja nos protegendo dele, esteja nos livrando dele, Senhor. E se acaso algum de nós venha pegar esse maldito vírus, que o Senhor nos livre, Pai, de complicações maiores, Pai. Mas que acima de tudo, que a gente tenha o Senhor no coração, que a nossa esperança esteja na vida eterna, Pai, não nessa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, muito obrigado pelo sacrifício do seu Filho na cruz, que nos dá essa perspectiva de vida eterna, Pai. Por favor, Senhor, esteja conosco. Esteja conosco agora também, Pai, nesse momento que vamos estudar a sua palavra, para que os nossos corações estejam abertos, para que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai, para que sua palavra seja pregada, Pai, a sua mensagem seja levada, Senhor, da melhor maneira possível, Senhor. O Senhor sabe das minhas limitações, Pai, o Senhor sabe de quanto é difícil para mim falar, Senhor, mas esteja ungindo meus lábios, que os pensamentos fluam e que os meus irmãos, Pai, consigam entender da melhor maneira possível, Pai. Que o Espírito Santo toque a vida de cada um, a começar por mim, Pai, para que a sua mensagem seja viva em nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, meus amigos, vamos para mais uma parte de Tiago. Vamos entrar no capítulo 4 agora, né? Hoje já está quase acabando, né? Estamos vencendo as lutas.
Não sei para vocês, mas para mim são vários tapas na cara, né? Não é só um. Não basta ser só um. São vários, né? Eu brinquei com a Paty, que não são tapas na cara, são chutes na cara. Que são coisas tão pesadas que a gente escuta da carta, mas tão vivas, né? Tantas coisas que a gente faz hoje em dia, né? E a pergunta que eu quero que cada um esteja respondendo agora: como você tem levado a sua vida? Como a sua vida tem sido traduzida em gestos? Como você tem levado a sua vida em todas as áreas, seja a área profissional, seja a área conjugal, seja ministerial? Como anda a sua vida? Será que você pode responder isso em alguns segundos na sua mente? Não vamos falar agora. Então vamos estar lendo o texto de hoje, que é Tiago 4, de 1 a 10. Esse é o texto que nós vamos ter para hoje. Nós vamos refletir um pouquinho nele. E tomara que fale ao seu coração como falou ao meu coração, né? Todo esse texto e o que a gente estudou para isso. Vamos lá? De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem detê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito de Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Parem, a bondade de Deus mostra que é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos pecadoras, limpem o coração hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Forte o texto, né? Bem complicado para a gente tá estudando o texto, porque são palavras muito fortes, né? Palavras que agridem a gente de alguma forma, né? E lembrando que Tiago está falando sobre maturidade. Toda vez a gente está falando isso, mas tem que ser falado. Nós, como crentes, a gente tem que ter uma vida madura. E não é só em uma área da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. E Tiago, em toda a carta, ele está parece falando de uma comunidade que está em conflitos. Pessoas falando mal das outras, pessoas que fazem discernimento de pessoas, os que estão bem vestidos, parece que tem mais valor do que para as outras, pessoas influenciadas pela sabedoria do mundo. Então são coisas assim que de uma comunidade que será que parece um pouquinho com a nossa, né? Será que nossa vida não está rodeada por esses maus, por esses compromissos com o mundo que a gente tem, né? E Tiago está falando para um povo de 2000 anos atrás da gente, mas serve muito, muito bem para hoje. Hoje, em nossas igrejas, como o Tiago estava falando para umas igrejas, não estou nem falando para o mundo, nossas igrejas, será que tem brigas? Será que tem muito, muito desentendimento? Formação de panelinhas, maledicência, como a gente adora uma fofoca, né? A gente fala que a vizinha é fofoqueira, mas a gente já está fofocando da vizinha que é fofoqueira. Então, como isso se torna difícil, né? E Tiago, agora, nesse trecho, faz duas perguntas para nós. A primeira é: da onde que vem esses conflitos? Como que a gente chega
nessas lutas que a gente está vivendo? Como que a gente chega em situações do trabalho que causam essas brigas, esses desentendimentos? Como, o que faz os conflitos em nossos relacionamentos de família, nossos relacionamentos de igreja? Como que acontece tudo isso? Ou você pode falar, como isso aconteceu? Como eu tenho uma vida que eu sou tão brigão, né? E a segunda pergunta que Tiago nos faz é como que Deus pode nos transformar em agentes da paz no mundo. Como você pode ser um agente da paz no mundo? Como que isso ocorre na tua vida? E isso a gente tem que olhar de onde vêm os conflitos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso casamento, na nossa família e em nossas amizades. Isso quer dizer, da onde vêm esses conflitos? A gente está olhando famílias, coisa tão triste, onde membros não se falam há muito tempo. Que coisa mais triste isso, né? E famílias que vivem na mesma casa e não se falam. Famílias, e eu acho que isso ocorre em grande parte das nossas igrejas hoje, os desentendimentos em casa, eles são velados, a gente não fala um com o outro, a gente não conversa, a gente não dialoga, a gente não senta à mesa para fazer uma refeição. Como isso é triste, como isso é deprimente. É deprimente e eu fico pensando, e às vezes aqui em casa eu acabo não conseguindo. Mas como é bom quando a gente senta à mesa juntos, quanto é bom a gente conversa, dá risada. E muitas casas não tem isso. Muitas casas, cada um no seu quarto, cada um com o seu celular na mão. E o celular, então, ele rouba muita coisa da nossa vida. Como está o celular na sua mão? Aonde que ele está te levando? Está te levando a um relacionamento com a sua família ou está se afastando de um relacionamento? Acho que a gente tem que saber dosar o celular na nossa mão. A gente tem que saber dosar o quanto ele rouba da minha vida. E isso é muito importante. A gente tem esse autoconhecimento de o quanto o celular faz mal para nós. E a gente também, de onde vem esses conflitos? No trabalho. A pessoa sempre está querendo puxar o meu tapete. Mas será que às vezes eu não quero puxar o tapete da outra pessoa? Tiago fala de onde vem tudo isso. E o verso 1, ele nos dá algumas dicas. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Tiago usa palavras fortes. Quando ele fala ali de lutas, quando a gente pega no original, a conotação dessa palavra quer dizer guerras mesmo, lutas corporais. Para você ver que não é só uma contenda. A gente é tão... o ser humano é tão mau que realmente fazem guerras, lutas. Quantas guerras a gente já não viu e vive até hoje por falta desse discernimento enfim, eu não quero falar que as grandes guerras, mas as guerras dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Lembrando que Tiago está falando para uma igreja. E como isso ocorre dentro da nossa igreja. De onde vêm essas agressões? Tiago, nesse primeiro versículo, nos dá a intensidade de tudo isso que a gente falou, de família, de relacionamentos, de trabalho, enfim. A resposta de tudo isso, da onde vem tudo isso, ela vem do desejo do meu coração. Ela vem de uma palavra chamada hedonismo. Muita gente vai saber o que é isso. Hedonismo é algo que é uma filosofia que nos fala que a gente tem que ter tudo do bom e do melhor. Que a gente tem que ter, tem que ser feliz, sempre feliz. Tem que ter prazer. Se o teu casamento te faz mal, separa. Se teu amigo, se você quer aquilo que o teu amigo de trabalho tem, se você tiver que passar o rodo nele, se tiver que passar a perna nele, passe, puxa o tapete dele. Então é uma filosofia que nos mostra que o mais importante é o ser humano,
É a gente que importa, não as pessoas, não é Deus. O que importa é eu ser feliz. E quando você olha a sua vida com esse óculos, você começa a buscar coisas que não importa como você vai conseguir. Você olha para as coisas e fala assim, ó, eu preciso daquilo. E às vezes você não precisa, mas se você põe os óculos do hedonismo, que importa é você ser feliz, você vai buscar essa coisa, não importa como. Não importa como você vai buscar. Não importa se você vai ter que pisar em alguém. E isso é muito, muito complicado. Isso é porque como é triste você passar a perna em alguém. Como é triste você, enfim, ter que puxar o tapete de alguém para você crescer. Se um dia a gente fez isso, vocês fizemos isso que Deus nos constranja, porque isso é algo que muito mal em nossos corações, né? Coisa má. E quando a gente vai andando um pouquinho mais, quando no versículo 2, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão a ponto de matar, a fim de consegui-las. Vocês desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem, ou querem, porque não pedem a Deus. Então, a gente fala agora num pouco de como a gente caminha nesse caminho, como a gente vai andando nesse caminho. E quando a gente está nesse ponto aqui, no verso 2, não me importa as consequências na vida dos outros. Você não está nem aí para o que vai fazer, como vai fazer, com o que isso vai causar de mal. O que importa são os meus alvos. É aquela coisa que eu preciso na minha vida. Ah, mas vai machucar teu esposo, vai machucar sua esposa. Não importa. Eu quero, eu preciso daquilo. Não importa na igreja se aquilo faz bem ou faz mal para os outros. O que eu quero é que seja tocada aquela música que eu gosto. Só um parênteses. Obrigado, pessoal do Louvor, por todo o empenho que vocês têm tido em nossa pandemia. Muito obrigado. Obrigado de coração por nos presentear com louvores tão bacanas, né? Voltamos. Não importa que você vai machucar pessoas. Tem gente que realmente mata para alcançar os seus desejos, mata para ter o que quer. Filhos que matam pais e matam por motivos fúteis, matam por motivos de você, enfim, um dinheiro, um seguro de vida. E coisas desse tipo acontecem muito entre nós. Não é uma coisa esporádica, ah não, uma família lá, o filho matou o pai por não sei o que, não. É coisas que a gente vê, a gente escuta na mídia todos os dias. Na família, a gente vê essas coisas como eu falei semana passada, de filhos mancomunados com o pai ou com a mãe para derrubar o outro lado da história, ou seja, o pai ou a mãe. Como isso é difícil, como isso Deus deve se magoar muito com isso. Claro que eu estou fazendo um trocadilho aqui, mas Deus, Ele não quer isso para nós. Ele não quer isso para mim, Ele não quer isso para você. Disputas de heranças, disputas como eu falei, de seguro de vidas, coisas tão pequenas, coisas tão egoístas. E a gente poderia citar muitos egoísmos dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, onde vale o que eu quero, não importa o que o outro quer. Neto, que a gente sabe, netos, eu conheço, tem um caso onde o neto pegou o cartão de aposentadoria, de poupança, na verdade, da avó e torrou tudo. Torrou tudo em droga. Não tá nem aí se aquilo era uma reserva pro vô, pra avó. Torrou tudo. E com uma cara bem deslavada, ainda anda com o vô, anda na casa do vô, fazendo coisas que, infelizmente, o vô não sabe que aconteceu tudo isso. E como é triste isso, né? Pessoas, sabe o que é pior? Pessoas que escutaram o evangelho desde pequeno. Pessoas que estão na vida de crente há muito tempo.
e fazem coisas horríveis. Nós fazemos coisas horríveis. Nós, como igreja, fazemos coisas que dá vergonha até dos não crentes. E a gente é muito julgado por isso, por sermos assim, por fazermos coisas que enfim, não são coisas de ser louvada, né? Conheço um outro caso de uma pessoa que tinha um evento na igreja e levou outras pessoas como convidadas. E a outra pessoa estava sentada, uma visitante estava sentada no banco de trás. E começou a folhear a Bíblia, porque não tinha talvez discernimento, não tinha habilidade, vamos dizer assim, de achar o texto na Bíblia, né? E a pessoa crente vira para trás e fala: será que você pode parar com isso que está me atrapalhando? Olha o egoísmo, olha a falta de sensibilidade. E é nesses pontos que eu falo, que eu quero mostrar para nós, que como a gente é mesquinho em coisas poucas, numa simples barulho de uma Bíblia mexendo. E quantas vezes, e quantas vezes, e quantas vezes que eu e você buscamos nossos interesses dentro de uma igreja, nossos interesses dentro da família. Isso é muito, muito preocupante. Se você tem, ou se você acha que tem um desses ataques de loucura, que você peça a Deus para que não ocorra novamente. Essas coisas acontecem porque colocamos nossos projetos de vida, nossos sonhos de vida, nosso alvo de vida em nós mesmos. Acontece porque queremos satisfazer os prazeres de dentro da nossa carne, de dentro do nosso coração. Quantas vezes a gente faz coisas que agradam somente o nosso coração? Quantas vezes a gente faz isso com motivação errada? E quando essas coisas são a motivação da nossa existência, tudo que a gente está falando, esse egoísmo, esse hedonismo, onde eu quero só a minha parte que interessa, níveis de tragédias vão acontecer em nossas vidas. E eu falo tragédias mesmo. Se você, no seu namoro, deixa seus desejos governarem, seus hormônios governarem, isso vai dar ruim. Vai ter tragédia. Vai ser um namoro que pula etapas. E isso não é bom. Pode machucar muito, ou um ou outro. Casamento, você deixa suas fantasias, todos os seus pensamentos dominarem. Isso vai gerar tragédia no casamento. Você vai querer coisas que não vão acontecer. E você vai buscar isso fora, muitas vezes, porque são fantasias bobas, fantasias que não levam a lugar nenhum. Mas seu casamento pode ser destruído por isso. Esses sentimentos apontam ao contrário que Deus quer para a gente. É tipo leste e oeste, norte e sul. Esses desejos, esses orgulhos, esse hedonismo, essa motivação que eu levo, onde só o meu prazer, onde só o meu orgulho está devendo, os meus desejos carnais, isso vai ser tragédia. E quando vivemos somente com os desejos do coração, isso nos torna egoísta. A gente se torna extremamente egoísta, porque eu quero só o que é bom para mim. O resto que se dane, não tô nem aí. Não importa se o irmão gosta de bateria, eu quero que só tenha piano. E assim vai. Todas as atividades da igreja não importam, porque nenhuma me atende. E isso é muito sério, é muito grave. Somos solitários quando acontece isso, porque o amor de Deus, o amor que Deus quer para nós é uma mão de via dupla. O que nós temos que ter na nossa mente, que é o amor de Deus, é uma mão de via dupla. Você precisa se sujeitar a Ele para que Ele esteja em você. E muitas coisas das suas lutas passem porque você coloca o seu propósito de vida no caminho certo, no caminho que é o que Deus quer para você. E mais uma vez, sabe o que é pior? Tiago está falando para crentes e falando para nós.
E essas coisas acontecem dentro da nossa igreja. Eu, eu não sei se dentro da sua igreja, se dentro da minha, mas creio que tanto na nossa igreja como na igreja de quem está vendo essa mensagem, acontecem. Acontecem muito. E são, porque sabe por que isso? Porque somos mascarados, muitas vezes. A gente tem a chavinha do crente. A gente entra dentro da igreja, liga a chavinha, sai, apaga a chavinha. Só que às vezes a gente deixa a chavinha apagada até quando a gente entra na igreja e a gente mostra nossas garras. E fora da igreja, então piorou. Daí a gente faz o que a gente quer, o que o nosso corpo, o que o nosso desejo carnal quer, a gente entra numa dessa. E sabe o que acontece? A gente tem uma religiosidade que não transforma a minha vida. Porque a religiosidade, o que, que ela é? Eu acredito em atos litúrgicos, vamos falar assim. Atos que não vão mudar a minha vida. São só, eu vou lá, eu oro, enfim, faço tudo que a liturgia manda, que o culto está mandando, mas não gera transformação de vidas. Quantas vezes estamos lendo o primeiro versículo, o primeiro e segundo versículo, flexibilizamos coisas morais em nossas vidas. Coisas que, assim, de repente, não faz mal tirar um xerox a mais, levar minhas coisas para tirar xerox na firma. Não faz mal. Meu carro está tudo errado, mas se eu molhar a mão do guarda aqui, será que não vai fazer diferença? Não faz mal comprar coisa pirata, sabendo que às vezes essa coisa pirata pode alimentar o tráfico, pode estar alimentando traficantes que depois vão devolver esse dinheiro em drogas para os nossos filhos. Ah, mas é tão caro. Escuto crentes falar que usar TV a cabo gato não tem problema, não vai dar nada. Se estão vendendo, é porque alguém deixou. A gente busca até coisas na internet, leis, pseudo-leis na internet, que nos ajudam com esse nosso pecar, com esse nosso agir. Ah, eu estou fazendo isso, mas a lei está falando isso. Quando às vezes não é lei. Na internet você acha para tudo. Você acha até louco dizendo que pedofilia é o certo. Então, se você quer buscar a informação, se ela é certa ou errada na sua vida, primeiro, faça um raciocínio teu com Deus. Deus faria isso? Deus estaria nesse projeto? E depois busque em fontes confiáveis, não na fonte que você quer achar. Isso tem que ser vivo em sua vida. Você não pode viver nessas flexibilizações de moralidade. A ética, quando você não tem ética, mentir não é tão importante, fofocar não é tão importante, não tem importância. Mentir, então, tranquilo, uma mentirinha aqui não vai fazer nada. Eu vou ter. Eu minto porque, se eu falar a verdade, talvez eu vou mentir para minha esposa, porque se eu falar a verdade, talvez ela vai me tirar do sério. Vou mentir para o meu pai, porque ele vai me encher o saco, vai me atazanar a minha vida. Que coisa triste isso. O valor das pessoas, quando a gente se torna assim, elas não têm valor nenhuma. E quando a gente faz, olhando isso a nível maior, nível do nosso país, se uma ou duas pessoas morrerem por causa dessa pandemia, não tem problema. Não vai dar jeito. Muitas vão ganhar com isso, quando na verdade as vidas importam muito para todo mundo. Então que a gente saiba discernir o que é certo e o que é errado. E se isso acontece é porque não deixamos o Espírito Santo transformar a nossa vida. A nossa vida ela se torna uma falta de ética constante porque o Espírito Santo não faz a nossa parte da nossa vida.
muitos de nós, por mais que tenhamos nossos lábios adorando a Deus, eu estou lá adorando, estou cantando, estou fazendo uma oração, mas nossos corações ainda não se renderam ao Espírito Santo para ser transformado. O meu e o teu coração, às vezes, não foi transformado por Deus, porque a gente não dá espaço, não vivemos no Espírito Santo. As nossas atitudes, elas são baseadas na nossa carne. Vivemos na carne, vivemos nos nossos desejos. O Espírito de Deus tem que olhar para você e e a gente tem que deixar ele fazer transformações. Deixa o Espírito Santo de Deus olhar seu coração. Porque é muito fácil, mas é muito fácil eu ver isso nos outros. Mas às vezes eu não vejo o meu egoísmo, a minha vontade de só eu ser feliz em mim mesmo. Deixa o Espírito Santo olhar para o seu coração e falar assim: filho, você precisa mudar nisso, você tem que mudar naquilo. E às vezes a gente vai ter que mudar em tantas áreas da nossa vida, tantos caminhos, nossa língua, nossa sabedoria. O que o Espírito Santo tem para dizer para você hoje? Pergunte para Deus: Deus, o que eu tenho que mudar na minha vida para que eu possa me achegar mais perto de você? Como você tem sido como esposa? Como você tem sido como marido? Como você tem sido como filho? Como você tem sido como amigo? Como você tem sido como profissional? Como você tem sido na igreja? Como você tem sido sendo servo de Deus? Olha quantas áreas da nossa vida, e a gente poderia falar mais áreas aqui, mas quantas áreas você... talvez depois que acabar a nossa mensagem, faça uma reflexão de como está cada área da sua vida, assim. Como está a sua vida com Deus. A gente muitas vezes, a gente é avisado pelo Espírito Santo e não ouvimos. A gente acaba não ouvindo, porque não interessa, porque a gente vive para realizar os nossos desejos. E isso trará tragédia, vai ter coisa ruim. As guerras não vêm somente pelos nossos desejos da carne e prazeres, mas também por uma religião. A nossa religião é voltada para o hedonismo. Nossa religião hoje fala que Deus tem que fazer a nossa vontade. E às vezes o objetivo que a gente chega a Deus é para que Ele faça o que eu quero, não que Deus faça uma transformação na minha vida. E no versículo, no 2, na segunda parte, vocês as desejam ardentemente, mas não conseguem possuí-las. Brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Tiago olha para dentro da igreja e pergunta: por que acontece isso? Essa fé que o povo vive, que nós estamos vivendo numa religião hoje em dia, não agrada a Deus. A nossa religiosidade, a nossa fé não se transforma em antídoto para tudo isso que a gente falou agora há pouco, até agora. A nossa fé, ela vem baseada na nossa carne, não no verdadeiro Espírito de Deus transformando as nossas vidas. Não, a gente está mais voltado a coisas que como eu quero me transformar, como eu quero obter as coisas de Deus. Porque a fé, por quê? Vai mais uma pergunta. Por que a fé que a gente vive muitas vezes não transforma a nossa vida? A resposta que eu acho e que o texto me mostra é que a realidade que nós estamos vivendo é uma distorção da verdadeira fé.
a gente busca a fé que nos agrada. Você sabe por que existem ídolos? Por que muitas pessoas criam ídolos? Porque o ídolo, ele faz o que eu quero. Se eu vou numa macumba, por exemplo, eu vou conseguir falar com, seja lá com Exu, com a Pombagira, sei lá com quem que as pessoas falam, mas isso vai prometer coisas absurdas. Vou tirar o esposo ou a esposa do casamento porque eu quero, enfim. Os ídolos são criados porque a gente precisa de coisas. E isso é uma distorção da verdadeira fé. Se tornou uma religiosidade onde eu sou importante e não Deus. Ainda vivo, e essa tá difícil, né? Religiosidade não gera transformação. E eu ainda continuo vivendo o estilo de vida que eu vivia antes de me converter. E isso é muito, muito louco, porque você fala, eu me converti, mas eu vivo para mim e agora eu tenho alguém mais trabalhando para mim, que é Deus. Então, é mais um passo para mim conseguir as coisas que eu quero. E quando o Tiago fala que tem que partir, o que começa a mostrar isso, a partir da oração, a nossa oração, se somos hedônicos, ela é uma oração de diálogo, não é uma oração, é uma oração de um monólogo. E oração tem que ser um diálogo com Deus, onde eu apresento as coisas da minha vida e Deus vai transformando a minha vida. A oração nada mais é que entender a vontade de Deus na minha vida. Qual é o projeto que Deus quer na minha vida? E eu vou recebendo essas respostas mediante a oração. E é nesse projeto que você encontra a razão da sua vida. A oração vai te dar esses direcionamentos. Às vezes, a gente estava conversando com uma amiga hoje, aqui em casa, que a gente falou que seria muito mais fácil se Deus mandasse mensagem pra gente, né? Um WhatsApp, ó, eu quero que seja assim. Ou mandasse um sonho onde realmente ele fala, ó, tem que ser assim ou assim. Mas não, Deus vai mostrando direção e a oração é esse caminho que você vai encontrando as direções da sua vida. E quando você encontrar esse projeto, a hora que Deus mostrar esse projeto, você vai encontrar razão na sua vida. Às vezes você fala, minha vida não tem razão. É porque você não está no projeto de Deus, você não está no centro de Deus, você não deixa ser transformado, você não entrega a sua vida a Cristo. E isso, você acaba perdendo as bênçãos que vêm do céu. Tiago fala, mais uma vez, que você não pode viver assim. E quando você tem uma oração que é voltada para você mesmo, você não consegue entender o que Deus está falando para você. O que o seu coração e o pior, você não vê o que Deus está falando para você, mas quando você ora dessa forma, sem saber o que Deus quer na sua vida, o que vai se sobressair é seu coração. É o seu coração que vai estar falando e não a palavra do Senhor. Quando a oração é voltada para mim, oramos para tentar convencer a Deus da minha vontade. Então, quando a oração não é do coração do Pai, quando a oração ela é algo voltada para o que eu quero, tentamos convencer Deus pela nossa oração que eu estou certo. Deus vai ter que fazer o que eu quero. Algumas teologias falam que você tem que determinar as coisas. Eu determino isso, eu determino aquilo, eu sou filho do homem, eu não posso passar necessidades, eu não posso ter aperto, eu não posso ter dores, angústias, porque não posso. Não tem sofrimento, não tem morte, não tem angústia. Essas teologias que falam isso para nós hoje, não deixe de se enganar por isso. Mais uma vez eu pergunto, quem é Deus para você? Como Deus está trabalhando a sua vida? Como Deus está agindo na sua vida? Quer ver a oração, como é essa oração voltada para o nosso ser? É mais ou menos a gente quer um Deus, o gênio da lâmpada. Onde a gente esfrega a mão ali e ele realiza os desejos. Isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Isso é um ídolo criado, isso é algo, por mais que você esteja pensando isso,
Por mais que você esteja indo numa igreja que fale isso, eu falo com a autoridade da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que deve reger as nossas vidas. Porque quem é você e quem sou eu para falar a Deus o que ele tem para fazer na nossa vida? Nossa fé está contaminada. Nossa fé está contaminada pelo meu eu, por esse hedonismo onde eu tenho que ser feliz. Não deixamos Deus tratar o nosso coração, porque às vezes vai ter que mexer em um lugar que não pode ser mexido. Queremos que Deus nos atenda na hora. A gente não dá tempo para Deus trabalhar, a gente não dá tempo para Deus agir na nossa vida. Muitas vezes Deus fala e não queremos ouvir. Deixamos e vamos deixando, vamos postergando a uma entrega total a Deus, a uma entrega onde a minha vida passa a ser entregue nas mãos dele, e ele faz, e ele mexe, e ele cavoca, ele arruma, ele destrói coisas que é para destruir, constrói outras. Por quê? Porque a gente não dá espaço, a gente não deixa Deus fazer isso. A gente não deixa que Deus trabalhe a nossa vida, que faça essa bagunça. E sabe por quê? Porque a gente não vive para a glória de Deus. A gente não vive para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Quer ver uma coisa? Por que você escolheu a sua profissão, você jovem? Já escolheu a sua profissão? Se a resposta não for para glorificar Deus, ore mais. Porque a minha e a sua oração, a minha e a sua profissão tem que ser voltada para a glória de Deus. Eu não sei como Deus vai fazer isso na sua e na minha vida, porque às vezes você vai gostar de uma coisa e você vai falar, caraca, como é que eu vou pôr Deus nesse negócio? Mas Deus está em tudo, você tem que colocar tudo. Mas às vezes você vai usar a tua profissão para abençoar vidas com a sua vida. A sua vida vai ser bênção para essas pessoas, porque sua vida é voltada para a glória de Deus. Mas se Deus te deu dons, te deu formas de agradá-lo com a sua própria mão, fale com Ele. Entregue seus dons para Deus, para que Deus possa usar. Afinal, quem deu os dons foi Ele. E Ele não te deu os dons somente para você ganhar dinheiro. Não. Para que a sua vida seja bênção para outras famílias. Quer ver mais uma coisa? Por que você namora? Você namora só para os seus desejos? Ou você namora em santidade? Onde você busca entender a vontade de Deus, busca ver se essa pessoa é realmente a pessoa que eu devo casar. Todo relacionamento que você começa no namoro, ele tem que ser baseado num fim. E o fim não é só ficar, não é só beijar. O fim tem que ser o teste. Essa pessoa é para mim casar? Ela tem os mesmos parâmetros de mim? Ela tem as mesmas ideias que vêm da Bíblia que eu, ou não? Quer ver outra coisa? Marido, esposa. Vamos falar dos maridos, né? Vamos falar de nós, né? Até que ponto você está sendo sacerdote da sua família? Até que ponto você busca restaurar a sua família? Até que ponto você pega os pontos soltos da tua vida e junta eles? E faz, eu sou o chefe dessa família, mas com amor. Onde você não impõe a sua vontade, você dialoga. Claro que tem horas que você tem que buscar na Bíblia essa autoridade. Mas você está sendo esse sacerdote e você tem esse compromisso de ser sacerdote. Se você não faz nenhuma dessas coisas, e a gente poderia citar mais, mas daí vai ficar muito grande, você não entendeu muita coisa ainda. Se a tua vida não é para a glória de Deus, se o teu namoro não é para a glória de Deus, se o teu trabalho não é para a glória de Deus, se o teu casamento não é para a glória de Deus, alguma coisa está errada. Não está certo. Muitas vezes, portas são fechadas porque não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente não entende Deus? Quantas vezes Deus faz umas coisas que você fala, nossa, por quê? E às vezes lá na frente você vai entender por que você teve uma depressão, por que você teve algum sofrimento. E às vezes isso vai ser para você abençoar novas vidas. Você vai abençoando e vai abençoando. Mas se você tem uma teologia voltada para si mesmo,
nós estamos voltados para o mundo. Se a nossa filosofia de vida for diferente do que para a glória de Deus, a gente está vivendo para o mundo. Nos versículos 4, 5 e 6, Tiago nos chama de infiéis. E ele fala que nós estamos tendo compromisso com o mundo. E isso é infidelidade. E sabe que a palavra no original, quando nesses versículos 4, 5 e 6, quando Tiago nos chama de infiéis, quer dizer uma pessoa adúltera. Esse é o significado mais correto desses termos infiel, é adúltera. E Tiago está falando como Israel no Antigo Testamento estava sendo adúltero, estava se prostituindo com outros deuses. E agora Tiago está falando isso para nós. Porque somos adúlteros com os compromissos que a gente tem com o mundo. A gente se preocupa mais do que os outros estão falando do que com Deus está falando de mim. O histórico do meu celular, o histórico do meu computador, eu apago, porque pessoas podem ver, mas você esquece que o mais importante já está vendo, que é Deus. Ele viu. E a gente tem que se preocupar mais com Deus do que com o resto. O estilo de vida moderno talvez não seja um parâmetro para a sua vida. E isso, o que acontece? A gente se torna facilmente, mas facilmente amigos do mundo, inimigos de Deus. A gente gosta disso. A gente gosta do mundo. A gente vive, todos estão vivendo e fala, por que eu não posso viver? Às vezes não buscamos, na verdade, essa religiosidade porque vai mexer nos meus valores, vai mexer nos meus pecadinhos de estimação. Muitos de nós estamos dentro da igreja louvando, lendo a Bíblia, mas não se deixam transformar. A gente até chora no sermão, mas não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Somos vazios quando a gente é amigo do mundo. Somos vazios onde a gente busca as orientações do mundo para a nossa vida. E sabe o que acontece com isso? Deus está em guerra contra você. E não queira estar em guerra contra Deus. Deus não abençoa o pecado. Deus não abençoa o teu compromisso com o mundo. Essa amizade é inimizade com Deus. Tiago que fala que por trás disso também está a sedução do diabo. O Satanás está ali porque o mundo jaz no maligno. Ou você tem um compromisso com Jesus, ou você tem um compromisso com o mundo. Você não pode estar em cima do muro. Não tem como você estar em cima do muro. Se você não tem compromisso com Deus, você tem compromisso com o diabo. E parece soar muito forte isso, mas é isso. Não tem outra forma de eu falar mais tranquila. É isso que acontece. Você está aliado com o inimigo, não pode ser amigo com Deus. Você está aliado com o mundo, com as filosofias que o mundo trazem hoje para você, não vai ter como Deus tratar o teu coração, porque você vai se distanciar de Deus. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer te tirar desse caminho do mundo, que muitas vezes vai falar coisas, vai fazer coisas para você fazer, que não vem do coração de Deus. Você tem que se colocar, eu e você, temos que se colocar aos pés de Jesus. E às vezes, quando a gente se põe aos pés de Jesus, a gente olha as pessoas com outros olhos. Eu não vou passar por cima para conseguir o que eu quero. Eu não vou fazer o que tem que fazer para conseguir no meu casamento, na minha faculdade, no meu namoro. Não. Quando você se põe aos pés de Jesus e você se torna humilde, Deus abençoa a sua vida. Seja humilde, entregue a sua vida para Jesus. Entregue seus pecados para Ele e Ele vai te transformar. Nossa fé tem que ser uma fé que transforma. Deixe de orar. Deixe de orar para que... Eu dei risada porque a gente faz muito isso. Todos nós fazemos.
Deixe de orar para que pessoas sejam mudadas. A gente sempre escuta um sermão, por que o fulano não está escutando esse sermão? Comece a orar para que Deus transforme a sua vida. Para que Deus comece a transformação por você. Não que você está orando para que fulano seja transformado, mas sim você. A mudança tem que começar em mim. Ela começa em mim. Temos que entregar nossos pecados. E quando entregamos, nos sentimos mais leves, posso garantir. Aquela busca desenfreada por prazer, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ter mais namorada, eu preciso ser um marido que precisa ser feliz sem se importar com a minha esposa. Ela tem que me fazer feliz, mas eu não preciso fazer ela feliz ou vice-versa. E Deus vai mudar as vestimentas da sua vida. Eu tenho certeza que vai. Só que você tem que deixar ele agir. Lembra da pergunta que eu fiz para vocês no começo? Como vai sua vida? Como a sua vida está sendo vivida? Para a honra e para a glória de Deus ou para o mundo? Será que nossas igrejas, nossos relacionamentos estão sendo baseados em brigas? Se você já brigou alguma vez na igreja, se você já discutiu alguma vez na igreja, que benefício trouxe para você isso? Que benefício trouxe essa briga? Que benefício trouxe esse desentendimento na sua vida particular? Brigas e contendas não levam a nada. Você tem que ter diálogo, você tem que ter conversas. Isso sim vai fazer a diferença dentro da igreja, vai fazer a diferença dentro do seu casamento, dentro dos seus relacionamentos. Você faz fofoca? Você fala mal dos outros? Deus não aprova isso. A fofoca não é de Deus. A fofoca é algo que o mundo põe na sua língua. A gente tem a língua pulsando para falar dos outros, mas não admite que falem de você. Mesmo que as outras pessoas tentem abrir seus olhos, quem é você para falar de mim? Mas eu falo de todo mundo. Então, que a nossa vida seja pautada na sabedoria de Deus, seja pautada na vontade de Deus, que a gente saiba pedir as coisas que vão honrar e glorificar a Deus, e que a gente não peça conforme os nossos desejos egoístas. Por isso que a gente não pede correto, porque os nossos pedidos são egoístas, e Deus não vai atender isso. Deus não vai atender as coisas que vêm do mundo em nossas vidas. Que Deus fale ao seu coração e que essa palavra esteja transformando a sua vida em coisas muito, muito melhores. Tá joia? Vamos estar orando? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai, que tanto nos confronta, Senhor. Palavra de exortação, Pai, que Tiago nos dá, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa toda vez que eu tento me conciliar com o mundo, onde eu tento ser amigo do mundo e criando inimizade com o Senhor, Pai. Por favor, esteja nos perdoando, Pai. Todas as vezes que a gente for pecar, todas as vezes que a gente for se unir com o mundo, Pai, que o Senhor esteja nos confrontando, Pai, que o Senhor esteja nos quebrantando, Pai, para que isso não aconteça, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor comece na minha vida e na vida dos meus irmãos uma transformação, Pai, que o Senhor tenha livre acesso a toda a minha vida e a vida dos meus irmãos, Senhor, para que no final da nossa corrida a gente possa ter alcançado a coroa da vida, Senhor. Por favor, Pai, pedimos isso, Pai. Nos dá um bom domingo, Senhor, um bom dia onde a gente reflita a sua palavra, onde a gente reflita o seu querer, na vida como família, na vida como trabalho, enfim, na vida com o Senhor, Pai. Muito obrigado, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus fique com cada um de vocês.